A história da humanidade remonta a várias centenas de milhares de anos. E de acordo com suposições anteriores, as primeiras estruturas complexas foram construídas entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Desde que os humanos começaram a construir estruturas de pedra e madeira, monumentos fascinantes surgiram em todo o mundo. Alguns deles são mundialmente famosos hoje, outros só foram descobertos recentemente, e muitos desses monumentos levantam questões. Muitas vezes, os pesquisadores simplesmente não sabem quem construiu as estruturas, ou como pessoas supostamente primitivas foram capazes de criar estruturas como monólitos gigantescos. Antes de mostrarmos 15 das mais misteriosas estruturas e monumentos do mundo, gostaríamos de convidá-lo a assinar aqui o nosso canal, e se você também ativar o sininho de notificação, a partir de hoje você tem a garantia de não perder um novo vídeo. E é claro, nós estaremos felizes com o seu like aí no final do vídeo. Antártica. Por muitos anos tem havido rumores de que uma base alienígena secreta existe na Antártica, que ainda está em operação, foi deixada para trás por uma cultura alienígena quando ela deixou a Terra. Outras vozes afirmam que os nazistas operavam uma base na Antártica e testaram naves espaciais lá, ou que a Antártica era habitada por uma cultura terrestre até então desconhecida em tempos antigos. Alguns até gostariam de ver a lendária Atlântida aqui. É claro que os locais nem sempre foram tão gelados e inóspitos como são hoje. É claro que as pessoas podem ter vivido aqui uma vez e também é provável que tenham deixado algum tipo de traço. Como o gelo está descongelando em todo o mundo, a probabilidade de descobrirmos os segredos da Antártica está aumentando. Estas imagens de uma escada de pedra gigantesca e uma montanha que parece aí o topo de uma pirâmide reforçada, a suspeita de que o legendário continente da Antártica poderia realmente ter existido. Por enquanto ainda está sendo estudado. Mas, com certeza, ainda traz muita curiosidade e mistério para os arqueologistas. Superhenge, na Grã-Bretanha. Stonehenge é grande e impressionante. Agora, Superhenge é maior e não menos impressionante. Em Stonehenge, gigantescos blocos de pedra se amontoam em um espaço relativamente pequeno. O Superhenge, por outro lado, é um local que provavelmente consistia de apenas um círculo de pedra e tinha um diâmetro de 500 metros. O recinto consistia de megálitos de pedra verticais individuais. A idade do site é estimada em pelo menos 4.000 anos. Como locais como este continuam a ser descobertos na Grã-Bretanha, só podemos nos perguntar como as pessoas daquela época conseguiram transportar regularmente blocos de pedra deste tamanho sem carrinhos, rodas ou outros meios, ou até mesmo martelá-los para fora das pedreiras. Se acreditarmos na sabedoria convencional, essas pessoas só poderiam ter possuído as ferramentas mais primitivas de toda a história. Rujn el-Hiri, na Síria. Na região central do Golã, cerca de 16 quilômetros a leste do Mar da Galileia, há muitos milhares de anos as pessoas se deram ao trabalho de empilhar 42.000 pedras para formar um monumento em forma de anel. Os círculos, entradas e saídas estão alinhados com os equinócios da primavera e do outono. É muito provável que o local tenha inicialmente servido a propósitos cultivos, e mais tarde as pessoas também foram enterradas aqui. Nos tempos modernos, o monumento era considerado pelos sírios como um lugar de cura mística e as pessoas vinham aqui para encontrar alívio de suas enfermidades. Até hoje é um mistério como as pessoas, 5.000 anos atrás, foram capazes de reconhecer os equinócios e alinhar edifícios inteiros de acordo. Isto exigiu conhecimento exato do curso do Sol e habilidades matemáticas avançadas. Gigantilha, Templo de Malta. Este complexo do templo tem nada menos que 6.000 anos. E foi construído por volta de 1.000 anos antes dos grandes edifícios dos egípcios. O templo já deve ter tido dimensões gigantescas e foi construído com megálitos de 50 toneladas de peso. Os restos mortais ainda estão preservados na ilha de Malta. Uma cultura primitiva viveu lá, que ainda hoje coloca alguns enigmas. Segundo as lendas, o templo era dedicado a uma gigante que teve um filho de um homem. Os complexos templos dos antigos malteses são considerados únicos, e isso ao redor de todo o mundo. Nilômetro. Esta estrutura parece primeiro um templo, a entrada de um cofre de adega ou a escadaria de um edifício importante. Mas é tudo falso. Este monumento, na verdade, serviu apenas para medir o nível da água do Nilo. O rio, que abastecia todo o Egito com água e lama fértil, periodicamente carregava quase nenhuma água. Então vieram as inundações anuais do Nilo ou enchentes quando ocorreram eventos climáticos extraordinários. Os primeiros quilômetros do Nilo foram construídos por volta de 3.000 a.C. O Nilo encheu a câmara e o nível da água foi lido a partir das placas de marcadores presas ao lado das escadas.
Círculos de Miami. Monumentos e estruturas misteriosos são provavelmente suspeitos em todos os lugares, mas não no meio de Miami. No entanto, estruturas únicas foram descobertas na metrópole no sul da Flórida e, na verdade, no meio da cidade. Em 1998, a estrutura do anel veio à tona durante a construção de um novo complexo hoteleiro. Hoje, a estrutura forma um estranho contraste entre os arranha-céus e inspira milhares de visitantes a cada ano. Exatamente quem construiu o complexo de aproximadamente 2.000 anos de idade é desconhecido. É possível que tenha sido a Tequesta, uma tribo indígena que costumava viver principalmente nos Everglades e áreas costeiras do sul da Flórida. Templo da Cobra no México. Chichén Itzá é considerada uma maravilha do mundo. O local maia é um dos maiores mistérios da humanidade. Particularmente fascinante é o Grande Templo da Serpente, que foi dedicado ao deus Kukulkan, o deus da serpente emplumada. Os lados da pirâmide escalonada são decorados com serpentes emplumadas e toda a estrutura é feita para alinhar com os solstícios, funcionando basicamente como um calendário gigantesco para eles. Cavernas Longyou, na China. Há mais de 2.000 anos, as pessoas na China criaram um sistema de cavernas únicos. A caverna de 30.000 metros quadrados foi descoberta por um agricultor em 1992. A entrada estava escondida debaixo de um campo de arroz. A caverna não é de origem natural, mas foi esculpida à mão na pedra por pessoas desconhecidas. Longyou compreende 24 câmaras e salas contendo imagens simples de animais, ornamentos e representações simbólicas ainda não decifradas. Além disso, os construtores desconhecidos criaram pontes, colunas, calhas e bacias até 30 metros de profundidade no subsolo, cujo propósito também é desconhecido até hoje. Chaco Canyon. Cerca de 1.250 anos atrás, os índios Pueblo viviam no sudoeste dos Estados Unidos. Hoje, o Chaco Canyon é considerado uma das estruturas mais impressionantes construídas pelos povos indígenas no continente norte-americano. As estruturas de edifícios angulares, redondos e parcialmente de vários andares foram preservadas. A construção muito especial do assentamento é conhecida apenas pelos índios Pueblo. Seus descendentes, que ainda hoje vivem no Novo México, ainda constroem suas vilas e cidades de maneira muito semelhante, mas os edifícios agora são predominantemente quadrados e não mais redondos. As ruínas do Chaco Canyon, como um todo, são testemunhas de uma cultura muito desenvolvida. Às vezes, também se diz que o povo Anasazi viveu aqui. Os Anasazi foram chamados pelos navarros de os Velhos Misteriosos. A lenda diz que eles apareceram do nada e um dia desapareceram novamente. Na verdade, as pessoas realmente desapareceram há cerca de 1.400 anos, sob circunstâncias ainda inexplicáveis. O maior monólito do mundo. A Pedra da Mulher Grávida é um monólito da época romana e é considerado o maior monólito do mundo. Ela está localizada em uma antiga cidade romana, no que hoje é o Líbano. A pedra provavelmente já foi parte de um templo para Júpiter. Embora os romanos possuíssem algumas tecnologias excepcionais, e como os egípcios eram conhecidos por inúmeros edifícios, é simplesmente inexplicável como as pessoas eram capazes de produzir e depois transportar blocos exatos de pedra deste tamanho há mais de 2.000 anos atrás, sem corrente elétrica ou técnicas sofisticadas de medição. A Pedra da Mulher Grávida é esculpida de calcário em uma peça, tem mais de 20 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesa mais de 1.000 toneladas. Ela está entre as maiores monólitos, muito já extraídos pelos homens. Pedras de veado na Mongólia. O cervo é um animal sagrado entre os povos nômades da Rússia, Mongólia e China. Essas pedras ficaram conhecidas como pedras de cervos, e são estelas e figuras de cervos, símbolos e outras estruturas enigmáticas. O estranho sobre estas pedras é que os povos que aqui viviam não eram conhecidos para deixar estruturas permanentes, templos ou outras instituições. Então, por que as pedras de 0,5 a 3 metros de altura foram construídas de forma elaborada? Esta pergunta, como tantas outras na história da humanidade, deve permanecer sem resposta. Torres dos Himalaias. Quando você vê as Torres dos Himalaias à distância, a primeira coisa que você pensa é em um arranha-céu moderno. A segunda é verdade, a primeira não é, porque esses monumentos incomuns são na verdade casas-torres, mas foram construídas há cerca de 1.500 anos atrás, no Tibete. Este tipo de construção é frequentemente encontrado lá, e as torres provavelmente serviram tanto para fins residenciais quanto defensivos ao mesmo tempo. Cidade subaquática no Japão. Aqui você pode ver degraus de pedra antigos e complexos de templos que agora estão debaixo d'água.
ou não. O site é localizado ao largo da costa do Japão e provocou um debate feroz entre os pesquisadores. Para alguns especialistas, não há dúvida de que o sítio, conhecido como Yanoguni, já foi uma vez uma cidade que afundou no mar. Outros, entretanto, dizem que as estruturas e formas são de origem natural. Semelhante à causa do gigante na Irlanda, a natureza criou estruturas aqui que parecem feitas pelo homem, mas não são. E por isso acaba trazendo muitos debates entre os cientistas. Esfinge. Por muito tempo, os egiptólogos pensavam que sabiam tudo sobre este famoso monumento. Parecia claro como o dia que a esfinge foi construída em torno do tempo das pirâmides, um pouco antes ou depois, e era provavelmente algo como um guardião de túmulos. Mas hoje os pesquisadores sabem que as pirâmides não eram locais de sepultamento e que a esfinge poderia ser muito mais antiga do que qualquer outra estrutura histórica do Egito. Sua construção pode datar de até 10 mil anos. Nesse caso, seria o monumento mais antigo do mundo. Monumentos de pedra da Arábia Saudita. Em 2020, arqueólogos da Arábia Saudita encontraram outro monumento completamente inesperado de uma cultura primitiva. No meio do deserto, as pessoas criaram enormes estruturas a partir de pedras empilhadas em retângulos, há uns incríveis 7 mil anos atrás. Hoje, essas estruturas estão entre as grandes construções mais antigas da humanidade. Na verdade, até hoje, apenas pessoas simplesmente da pastoral vivem na área e arqueólogos e historiadores árabes não sabiam absolutamente nada sobre a existência de uma civilização primitiva neste lugar até esta descoberta. Este achado mostra mais uma vez que estamos longe de ter chegado ao fim das descobertas. Nos próximos meses e anos, arqueólogos ao redor do mundo continuarão a nos surpreender com estruturas incomuns e com as últimas descobertas sobre o passado da humanidade. Então conte pra gente, qual destas estruturas o fascinou mais e como você se sente sobre o fato de que, há milhares de anos atrás, as pessoas estavam realmente construindo monumentos impossíveis. Estamos felizes que você se juntou a nós nessa jornada arqueológica e até a próxima, aqui no Mundos Escondidos. Tchau!